No Limite. Número 1, o número mágico de Schumacher. Um ponto vale o inédito hexacampeonato de pilotos. E só o homem de gelo pode derreter os sonhos do alemão. Grande Prêmio do Japão. A decisão do título de 2003. O início de uma nova era na Fórmula 1. GP do Japão, ao vivo, a partir de agora, na tela da Globo. Bem, amigos da Rede Globo, falamos com imagens diretas do circuito de Suzuka do Japão. Daqui a pouco, a grande decisão do título mundial desta temporada de 2003. Com Rubens Barrichello largando na pole position, Montoya ao lado dele na primeira fila. A segunda fila traz o brasileiro Cristiano da Mata, largando na terceira posição. E Panis na quarta posição, a segunda fila toda da Toyota. Depois tem Fernando Alonso na quinta posição, Marco Webber da Jaguar em sexto, Coulthard em sétimo, Kimi Raikkonen, o único que pode tirar o título, o hexacampeonato de Michael Schumacher, larga na oitava posição, em nono Jason Button, em décimo Justin Wilson, em décimo primeiro Heidfeld, em décimo segundo Frentzen, décimo terceiro Sato, só na 14ª posição Michael Schumacher. Se você não acompanhou os treinos de ontem, você está vendo aí que cada volta tem 5.807 metros. Serão 53 voltas no total de 307 quilômetros, 573 metros. A volta mais rápida, exatamente na última prova, foi de 1 minuto 36, 125 milésimos. A média horária de 218 quilômetros por hora foi de... conquistando 6 títulos mundiais. Por enquanto ele divide a marca histórica de 5 títulos mundiais com o lendário Juan Manuel Fangio, o argentino Juan Manuel Fangio. Mas ele só não será campeão hoje. Primeiro, se Raikkonen ganhar a corrida. Se Raikkonen não ganhar a corrida, ele já será campeão. E se Raikkonen ganhar a corrida, basta para Schumacher chegar na 8ª posição. Por que Raikkonen larga em 8º e Schumacher apenas em 14º? Porque depois que Rubinho foi para a pista, logo depois que Rubens Barrichello foi para a pista, começou uma garoa fina, que se transformou em chuva. E os últimos 4 a entrarem na pista, exatamente Raikkonen, Schumacher, Ralf Schumacher e Trulli, não conseguiram fazer boas voltas. Por isso, Raikkonen larga na 8ª posição, Schumacher em 14º, Trulli e Ralf Schumacher formam a última fila do grid largada que você está acompanhando aí. Agora, é bom que se diga, justiça seja feita. O tempo de 1:31.713 de Rubens Barrichello me parece ter sido absolutamente imbatível, mesmo que não tivesse a garoa ou que a chuva não tivesse apertado para cima de Ralf Schumacher e de Trulli. Fico com a impressão de que o tempo de Rubens Barrichello seria imbatível e de qualquer forma, com todos os méritos, ele teria conquistado a pole position, assim como Cristiano da Mata fez uma volta excelente para largar na melhor posição dele neste ano de estreia na Fórmula 1, largando na 3ª posição. Por falar em Rubinho, agora há pouco João Pedro Paes Leme conversou com Rubens Barrichello momentos antes dele entrar no carro no grid de largada. Vamos ouvir. O Rubens Barrichello, pole position aqui em Suzuka, Rubinho. Alguma tática especial para largar nessa pista? Não, absolutamente. A gente tem que só tentar manter o lado aqui seco, porque afinal de contas é uma largada que a pista ainda não está muito seca, então essa é uma característica boa para Michelin. Então a gente espera que a pista possa estar seca mais rapidamente e daí partir para cima. Uma largada bem sul-americana aqui nas 3 primeiras posições, né? Você ontem jantou com o Cristiano, conversaram alguma coisa? Você deu alguma dica para ele dessa pista? Não, na verdade o Kiki tem que fazer uma corrida muito dele mesmo, tentando tirar o máximo de proveito, principalmente nas primeiras 15 voltas, porque isso aí pode definir a prova dele. Então, o legal agora é largar e que o Cristiano passe o Montoya, é isso que eu quero. Boa sorte aí, Rubinho. E quando o Rubinho diz, Reginaldo Leme, que o Cristiano passe o Montoya, porque
Eles são velhos parceiros, desde a época em que o Rubinho já estava na Fórmula 1 e o Cristiano estava na Fórmula 3, antes dele ter a aventura americana dele, onde ele foi campeão na Indy, nos Estados Unidos. Antes de chegar aí, tá aí o Cristiano da Mata, brilhante na terceira posição. A melhor posição dele neste ano, no ano em que ele está conhecendo as pistas. E vou dizer uma coisa, digo e assino embaixo. Esperem a próxima temporada, uma belíssima temporada do Cristiano da Mata, já conhecendo todos os circuitos. E o Rubinho deve ter dito, bom, tomara que o Cristiano passe o Montoya, porque ele não vai partir para cima de mim. Velhos amigos que são, se bem que na pista não tem muito disso. Agora, os carros saem agora para a volta de apresentação e de aquecimento de pneus. Serão 5.807 metros antes que eles voltem para as posições originais de largada. Veja que a pista tem manchas escuras. Essas manchas escuras, repare aí só, as manchas escuras é porque choveu, não está chovendo. Como disse o Rubinho, a pista está úmida. Quando a pista está molhada, os pneus Bridgestone funcionam melhor do que os pneus Michelin, os pneus de chuva. Quando ela está úmida e você está com pneu de pista seca, os pneus Michelin levam vantagem. Neste momento, levam vantagem os pilotos de pneu Michelin. São todos os mais importantes, à exceção de Rubens Barrichello e Schumacher, Reginaldo. Bom dia, amigo da Globo. Estamos numa corrida em que, se você prestar atenção na 14ª posição do Schumacher e achar que com isso o Schumacher está correndo um sério risco de não conseguir ganhar o título, não é verdade. Quem está em muito pior situação, embora largando em 8º, ou diria até em 7º, porque o 7º é o companheiro de equipe, o Kuta, mas quem está em pior situação é o Kimi Raikkonen, porque esse precisa vencer. O Schumacher só precisa fazer um pontinho e, para se ter uma ideia da dimensão da zebra que seria o Schumacher não ganhar o campeonato, em 150 corridas que ele conseguiu terminar, ele fez 192 na vida, em 150 que ele conseguiu terminar em 13 anos de carreira, em 145 ele marcou pontos, ou seja, 96,6% das corridas que ele terminou. Este ano mesmo só não terminou uma, que foi aquela que Interlagos que ele bateu, e falha mecânica de qualquer espécie no carro, motor, suspensão, qualquer coisa, é algo que o alemão não conhece há 37 corridas. Quer dizer, está muito melhor para o Schumacher, apesar de estar em 14º, do que para o Kimi Raikkonen, que está em 8º e precisa ganhar. E ainda o Schumacher tem a vantagem de ter o Rubinho na pole. Essa era uma possibilidade da Ferrari, totalmente diferente, sem usar o Schumacher, que era botar o Rubinho para ganhar essa corrida de qualquer jeito. E é isso que o Rubinho vai ter que fazer. A responsabilidade é grande, porque além da luta pelo título, ainda tem a luta pelo campeonato de construtores. E aí a diferença é de 3 pontos a favor da Ferrari, só que na verdade 3, mas diríamos 4, porque não basta o Williams ganhar, que aí se empatasse a Ferrari ganharia por número de vitórias. Então a Williams precisa fazer 4 pontos a mais do que a Ferrari. Para dizer a verdade, Michael Schumacher nesse momento é o campeão. Claro, começando a corrida nesse momento ele é o campeão. Ele tem 92 pontos, 83 pontos que tem o Kimi Raikkonen. O Raikkonen pode chegar a 93 se ganhar a corrida. Com 82 pontos está o Montoya. Mesmo que ele chegue aos 92 e Schumacher não marque nada, Schumacher será o campeão, porque tem o maior número de vitórias e o primeiro quesito para o desempate é exatamente o de maior número de vitórias. Então, neste momento, largando, começando a corrida, Schumacher é o campeão. Ele só não será campeão, repito, se Raikkonen ganhar a corrida e Schumacher não fizer nenhum ponto, não chegar pelo menos na 8ª posição. Aí vão eles para as posições definitivas do grid de largada. Larga por fora Rubens Barrichello, por dentro Montoya, por fora Cristiano da Mata, por dentro Panis. Larga por fora Alonso, larga por dentro Mark Webber. Aí o Schumacher vai chegando para a 7ª fila. Jos Verstappen foi para o box, ele não veio formar no grid, ele que largava na 17ª posição. Aí Schumacher na 7ª fila, coisa que ele não conhece. 14ª posição, 7ª fila, ele não conhece. A pior posição de largada da carreira dele. Mas não está nem um pouco preocupado, não está nem um pouco. Ele ficou 6 segundos atrás do Kuta, não é normal. Pode não ter voltado, tem aquela história. Calma, Alonso, calma, Alonso. O mundo não acaba assim não, tem mais uma temporada ano que vem. Já ganhou corrida, ganhou na Hungria. Fez um belíssimo ano. O responsável pela Alonso mania tomou conta da Espanha.
um talento da Fórmula 1, um jovem talento da Fórmula 1. Agora, Reginaldo, o Raikkonen cai 6 segundos atrás do Coulthard. É aquela história, né? Às vezes você para o carro, bota um novo jogo de pneus, um novo set, e o carro não responde igual. Porque ficou muito para trás, realmente, o Kimi Raikkonen. E você vê que o Raikkonen tá ali e não tem o mesmo desempenho nesse momento. E o pit stop dele e do Coulthard foram iguais. Não tem diferença nenhuma em quantidade de gasolina. É que às vezes acontece isso. Você troca ou bota um novo jogo de pneus e ele não rende tão bem no carro quanto o outro. Isso aconteceu várias vezes e pode na próxima... Tantos os problemas. São todos os problemas com os carros que estão à frente. Você está vendo aí o Ron Dennis. São tantos os problemas que o Schumacher vai começando a se aproximar de marcar o ponto que ele precisa, independente da vitória do Raikkonen. Quer dizer, o Raikkonen nessa altura teria que passar o Coulthard, isso não é problema, mas ele continua caindo. Perdeu mais um segundo, a diferença era de 6 segundos, caiu para 7 segundos entre... Ele vai tentando ali se aproximar do Kimi Raikkonen. Veja só a diferença de 6.965. 6 segundos, 965 milésimos. E o Raikkonen tem 3 segundos, 212 milésimos em relação ao Cristiano da Mata. O que Rubens interessa Barrichello está virando 1:34.286, Rubens Barrichello. O Coulthard virou 1:34.9, quer dizer, o Rubinho tá virando muito rápido. Tá com a corrida na mão, Rubinho. O Rubinho tá com a corrida na mão e no ritmo também na mão. E num ritmo bom, que ele poderia estar virando mais rápido, mas está num ritmo bom, um ritmo de corrida. E esse é que interessa, a diferença dele em relação ao Raikkonen, que é de 15 segundos. Agora, em relação ao Raikkonen, chega a 18 segundos. 16.2 entre o Barrichello e o Coulthard, 16.2. Aí, Rubinho, 16.2 para o Coulthard, 7 segundos e 6. 7 segundos e 6. E diminui para 3 segundos e 1. O Raikkonen não consegue andar no mesmo ritmo dos dois primeiros. Ele não consegue andar e o Cristiano vai se aproximando lentamente, mas vai se aproximando do Kimi Raikkonen. 5 e 5. E o Raikkonen virou 1:35.6, quer dizer, ele tirou um décimo. Olha o Cristiano da Mata ali na 4ª posição. Olha, vou dizer, o Cristiano, vocês podem esperar uma grande temporada dele em 2004. O Brasil vai se fazer representar muito bem na Fórmula 1 em 2004. Porque o Felipe Massa volta para a Sauber, numa Sauber mais competitiva, como mostrou nessa parte final da temporada, ele e o Fisichella. A Toyota cada vez mais forte. E o Cristiano, ele teve que aprender do Rubinho. O que eu estou dizendo é que quando ele vinha naquela recuperação, ele está na 10ª posição, ele estava devendo uma parada que ele fez antes do Rubinho. Ali a gasolina. Por isso é que o Schumacher acabou voltando na 14ª posição depois de ter feito a parada dele. Gasolina apenas para corrigir a coisa, que eram 6 voltas, era um consumo de aproximadamente 30 litros, quer dizer, bota ele numa situação dele poder andar um pouquinho mais. O Rubinho é o primeiro, o Raikkonen é o segundo, porque o Coulthard fez a parada dele, já o Raikkonen vai parar. Jason Button é o terceiro, o Trulli é o 4º. Depois vem Coulthard, Takuma Sato na 6ª posição. Olha que o Schumacher aparece ali de novo na 12ª posição. Voltou em 14º, aí depois o Coulthard parou. Vão parando os pilotos. E o Schumacher volta na 12ª posição. Colocado. Mas nesse momento, o pessoal da Ferrari olhando aí, acompanhando. O pessoal da Bridgestone ali olhando, acompanhando. Porque nesse momento, só o Rubinho separa o Raikkonen do título. E o Schumacher vem na 12ª posição. 8 segundos, ponto 4, mas não é real, porque tá devendo uma parada o Kimi Raikkonen. Tá devendo uma parada aí o Kimi Raikkonen, que vem na 2ª posição. Globo, a gente se vê por aqui.
Processadores Intel. Exija sempre o selo Intel Inside. Segundo, Jason Button é o terceiro, quarto é Trulli, quinto é Coulthard, o sexto é Sato, o sétimo é Heidfeld. Cristiano da Mata na oitava posição, mas já fez 2 paradas o Cristiano da Mata. Tá bem na prova o Cristiano da Mata, ele que largou na terceira posição. Agora você vê o seguinte, né? O Rubinho separando ali nesse momento o que estava acontecendo ali. O Raikkonen é uma posição da vitória e o Schumacher lá para trás. Esse é um momento em que é muito importante o Schumacher, em todas as corridas dele, ele manter a calma, embora tenha cometido um erro que não é habitual no Schumacher, que foi aquele toque com o Takuma Sato, totalmente provocado por ele, Schumacher. Agora é importante também que o Rubinho sempre fez a parte dele, até agora nessa prova, sempre fez com correção, quer dizer, liderou com tranquilidade, depois de ter saído na pole também. Aí você vai vendo o Kimi Raikkonen, que vem na terceira posição. Globo, a gente se vê por aqui. Celta 1.4 Energy. Olha só a vantagem do Rubinho para o Raikkonen, são 39 segundos. É mais que uma semana. A vantagem do Rubinho ali em primeiro, para o Kimi Raikkonen, que é o terceiro. Aí você vai de carona com o Schumacher aí se aproximando do hexacampeonato mundial. Vai com ele. Rubinho, Coulthard, Raikkonen, Cristiano da Mata na quarta posição. Aí você vai ver o Kimi Raikkonen. Daqui a pouquinho, depois das emoções da Fórmula 1, a alta velocidade da Fórmula 1, você vai seguir em alta velocidade com a moto velocidade ou a MotoGP, a antiga 500, a principal categoria do motociclismo. Valentino Rossi tentando ser campeão com 2 provas de antecipação. É a antepenúltima etapa, o Grande Prêmio da Malásia. Basta ele ser segundo colocado para conquistar mais um título, o terceiro título mundial. Luiz Roberto vai trazer todas as emoções da moto velocidade ou da MotoGP, como você quiser chamar, daqui a pouquinho depois da Fórmula 1. O Rubinho virou um 34,9. O Coulthard virou um 34,4. E o Raikkonen virou um 35,2. Sempre virando mais rápido o Coulthard do que o Raikkonen. O Rubinho está ali preso ali atrás. Riquelme é o primeiro, Raikkonen é o segundo, Coulthard é o terceiro, Jason Button é o quarto, Trulli é o quinto, Sato é o sexto, Cristiano da Mata é o sétimo e Schumacher é o oitavo. Na aposta de 3 paradas no boxe, o Cristiano da Mata perdeu a melhor posição, porque o Raikkonen fez 2 paradas apenas, Jason Button também, o Trulli também e o Takuma Sato também. Dos 8 primeiros colocados, apenas Rubens Barrichello, Cristiano da Mata e Schumacher. Só os 3 fizeram 3 paradas. Os outros 5 fizeram apenas 2 paradas e por isso tem posições melhores ali. Neste momento vai terminando o campeonato com Schumacher ex-campeão com 93 pontos contra 91 pontos do Kimi Raikkonen. Vamos para as voltas finais, João Pedro Paes Leme. Seria muito injusto que Michael Schumacher perdesse esse título. Ainda há algumas voltas para que isso aconteça, mas enfim, é muito injusto porque ele conseguiu 10 pontos em 6 vezes, venceu 6 provas. E o Kimi Raikkonen venceu apenas uma. E é o rei do vice, né? Ele chegou 7 vezes em segundo lugar. 6, se confirmar agora, será a 7ª vez. Ou seja, aquela mudança na pontuação do campeonato diminuiu muito a vantagem do vitorioso, do primeiro colocado em relação ao segundo. E obviamente, se fosse pela pontuação antiga, o Schumacher já seria campeão há 2 corridas. Aí vem Rubens Barrichello, a Ferrari corre para esperar o Rubinho, para comemorar mais um título. Aí vem Rubinho passando, vai abrir a última volta, volta final para Rubens Barrichello. Vamos lá, capricha Rubinho, vamos com ele, capricha Rubinho, leva na ponta dos dedos, nesses últimos 5.807 metros. Schumacher conquista o título, mas Rubinho vem para fechar com vitória na última corrida do ano. Que ele dominou de forma brilhante
Lembrando que no próximo ano a última prova será o Grande Prêmio do Brasil em Interlagos. Muda o calendário e o Grande Prêmio do Brasil vai fechar o calendário de 2004. Aí vem Rubinho. Vem com calma, vem com capricho, vem administrando. Vem para as últimas curvas. Vem para a freada do hairpin. Aí controlando o Rubinho. Ele ainda leva 15 segundos de vantagem para Raikkonen, que é o segundo. Agora ele vai se aproximando, os dois vão chegando aí, os dois pilotos. Raikkonen é o segundo e Coulter é o terceiro. Cristiano da Mata é o sétimo, Schumacher é o oitavo. Aí vem Rubinho. O Schumacher comemora ali de forma meio amarela, né, chegando em oitavo lugar. Não era assim que ele queria comemorar esse recorde do hexacampeonato mundial. Mas ele é hexacampeão do mundo. Ultrapassa a marca mágica de 5 títulos mundiais de Romain Fangio. Voltamos já, depois da vitória do Rubinho e do hexacampeonato mundial de Michael Schumacher. Globo, a gente se vê por aqui. Por fora, todos os computadores são diferentes, mas o mais importante é o que está dentro, o processador, o cérebro do computador, que faz as coisas mais incríveis acontecerem. Então, faça a escolha certa. Exija um computador com o processador Intel Pentium 4, agora com a tecnologia Hyper-Threading. Não percam um dos maiores festivais de música do mundo. São grandes nomes tocando pop, jazz, rock, drum and bass, hip hop, qualquer nome que inventarem. Porque é o Team Festival. Sem fronteiras entre você e o melhor som do planeta Terra. América do Sul, Brasil, Rio de Janeiro. Pra vocês o Team Festival. Família, família, papai, mamãe, tia. Família, família, almoço junto todo dia. Nunca perde essa mania. Família, família. Chevrolet Zafira 2004, a única da categoria com 7 lugares. Cabe tudo, cabem todos. Família é, família A, família. Desenvolver tecnologia de ponta no Brasil, isso é sonho. Era sonho. Hoje, a Petrobras fornece o combustível oficial da equipe BMW Williams F1. O que você quer sonhar agora? Petrobras, 50 anos. Então quer dizer que eu nem precisava ter vindo na agência? Na verdade não, né? O seu crédito é pré-aprovado. Pré-aprovado? Olha, eu sei muito bem que banco só empresta para quem investe. E eu não tenho dinheiro para investir, não. Não tem importância nenhuma. Olha, você já tem 10 dias sem juros no cheque especial, parcelamento e cartão de crédito. Esse banco existe? Você não está acreditando, né? Não. Esse banco é real. Crédito pré-aprovado. Deixe o real ser o banco da sua vida. They say if you tell a lie often enough, people will believe it's the truth. The tobacco industry would have you believe that there's nothing wrong with smoking. Don't you believe it, it'll kill you. My brother's final words on his deathbed were, "I'm dying proof that smoking will kill you." Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando. E você vai vendo aí uma imagem recuperada para você do momento em que o Rubinho foi lá se encontrar com o Schumacher. Ele tá fazendo, ó, dizendo pro Schumacher, vai lá no pódio, te espero lá, vai lá no pódio. E aí o Schumacher se abraçando com a equipe ali. Depois da vitória, Barrichello em primeiro, Raikkonen em segundo, Coulter em terceiro, Jenson Button em quarto, Trulli em quinto, Sato em sexto, Cristiano da Mata em sétimo e Michael Schumacher na oitava posição. E aí o Schumacher conversando com o Sato, eles estão se explicando o toque ali. Mas isso é típico do Schumacher. O Schumacher dá muita atenção aos mais jovens pilotos.
Ele adquiriu uma posição realmente especialíssima na Fórmula 1, né? De líder, 6 títulos mundiais. Sem dúvida, quebrando todos os recordes. Apenas um recorde ainda não foi quebrado pelo Schumacher, que é o de pole positions, que pertence a Ayrton Senna. Ele já pulverizou todos os outros. Ali a festa e o Rubinho chega. Rubens Barrichello, a sambadinha do Rubinho, tradicional no pódio. E lá vai Rubinho para o alto do pódio, tendo à direita dele Kimi Räikkönen no pódio mais xoxo da vida dele. E à esquerda, o Coulthard e o hino nacional brasileiro. O hino brasileiro e agora o hino italiano, homenagem à Ferrari. Interessante que a expressão do Kimi Räikkönen não é a de um vice-campeão. Muito boa para a Fórmula 1 a coincidência de o Kimi Räikkönen ter ficado a uma posição da vitória que ele necessitava, o Schumacher no limite que ele também necessitava, o 8º, e o Rubinho tendo feito a sua parte com uma competência bem maior que a de todos os outros. Daqui a pouco deve subir ao pódio o Schumacher, né? O Rubinho chamou, ele deve subir. E é uma tradição, né? O campeão vai ao pódio. Valeu, Rubinho! Emocionado, feliz da vida, Rubens Barrichello. Brasil! A Ferrari esperava uma ajuda de Rubinho, ele deu a melhor, a mais importante, a vitória no Grande Prêmio do Japão. E esse troféu não quebra não. Como caiu lá no aeroporto de Heathrow na Inglaterra, o troféu do Grande Prêmio da Inglaterra, e se espatifou em 1000 pedaços. Aí Jean Todt recebendo o prêmio da vitória pela Ferrari. Corrida brilhante de Rubens Barrichello. Aliás, as duas vitórias do Rubinho esse ano foram incontestáveis. No Grande Prêmio da Inglaterra e no Grande Prêmio do Japão. O da Inglaterra foi a melhor corrida da vida dele. E depois eu quero ver quantos... O Schumacher teve 6 vitórias. O vice-campeão, o Räikkönen ganhou apenas uma. E o Rubinho conquistou 2 vitórias. E o Montoya 2 e o Ralf 2. O Montoya 2 e o Ralf 2. Tosamente na terceira posição, porque tinha mais carro. E o momento que o Rubinho vem ali para a vitória, você está vendo o Schumacher, o Cristiano da Mata. Diga-se de passagem, belíssima temporada do Cristiano da Mata como temporada de estreia. A câmera mostrando o Coulthard. Aí o Schumacher, no momento que ele não tinha mais sobreviseira nenhuma para tirar, esfregando a luva ali para poder enxergar alguma coisa. E aí a festa da Ferrari, o Schumacher ainda na pista. A comemoração da equipe Ferrari. E no final a chegada do Rubinho no parque fechado. Quando o Rubinho chega vitorioso depois da conquista no Grande Prêmio do Japão. Aí já voltamos com as imagens ao vivo. Aí a equipe BAR comemorando o 6º lugar do Takuma Sato e o 5º lugar da BAR no Mundial de Construtores. Atrás da Ferrari, da Williams, da McLaren, da Renault, e ela passou a Sauber, chegando na 5ª posição. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte.
Fumar causa derrame cerebral. Reginaldo Leme, uma bela temporada onde se comemora um título mais do que inédito, né? É a marca agora a ser batida. E a gente poderia repetir o que nós dizíamos, sei lá, há 20 anos atrás, há 25 anos atrás. Ninguém nunca vai chegar aos 5 títulos do Fangio. Ninguém nunca vai chegar aos 6 títulos do Schumacher. Você vai rever aí trechos dos 6 títulos de Michael Schumacher. Realmente parece impossível que alguém chegue aos 6 títulos do Schumacher, como parecia impossível que alguém chegasse aos 5 títulos do Fangio. Isso aí são trechos da temporada de 2003. O fogo no box, tudo que aconteceu com o Schumacher nessa temporada de 2003. Você vê ele rodando na chuva no Brasil, vibrando muito. Aí o grande prêmio de San Marino em Imola, o toque lá com o Montoya. Vamos fazer o seguinte, vamos lá. Uma coisa que você não está acostumado a ver ao vivo, que é a entrevista coletiva. Lá na sala de imprensa, os 3 primeiros, Rubens Barrichello. O Coulter ali sorrindo de um lado e o Kimi Raikkonen do outro lado. Vamos ouvir o Rubinho. Our competition, I mean, it was not damp, but it was some sort of a small water in some sort of a corner. Ele está falando que a pista não estava molhada, mas ela tinha um pouquinho de água em certos trechos. Até pela cor ele percebeu. So it was hard to keep no início, control, por isso que ele começou a bola, disse que o carro estava very twisty, estava balançando um pouco no começo. Even though everyone knows that I love the wet, I was praying not to rain because it was our main opponent. Ele está dizendo que todo mundo sabe que ele gosta de correr na chuva, mas ele estava rezando para não chover porque o carro não estava bom para isso. Plus the fact that my visor was really fogged and all the pit stops. Ele estava difícil de ver pela viseira dele, estava muito. So I had to keep my concentration and I was pushing right through the end because if we had a situation where it was dizia que estava embaçada. For 3 laps, I knew they could catch me 3 seconds a lap, so I need to push all the way through. Ele teve que dar um pouco mais de força depois dessa parada, depois dos problemas que teve no início. Ele fala dos títulos consecutivos. Pergunta dos 4 títulos consecutivos da Ferrari. 5. Quer dizer, na verdade são 5, mas é o 4 que ele participa. That championship and to clinch this victory because I think Suzuka is definitely a driver's circuit, so it's ele está falando dos 4 títulos que ele participa e uma vitória muito clara no final e no circuito de Suzuka que seria então o título, é o circuito dos pilotos, né? Onde o piloto faz a diferença. Principalmente nesse ano que não teve Spa, que é o circuito preferido deles, o Suzuka mais ou menos substituiu o Spa. Aí o Kimi Raikkonen falando e ele agradeceu o Coulter, porque além do Coulter deixá-lo chegar à frente, ele não usou o carro do Coulter. O carro reserva seria do Coulter para a última corrida. I don't know. We got second place again. Ele chegou em segundo lugar de novo. Você viu a expressão? Em segundo lugar no campeonato. Tá feliz, mas mas não tá muito. E não quer nem falar muito, não. Agora a pergunta para o Coulter a respeito dele ter cedido o carro, dele ter chegado ali, mantido a posição atrás do Raikkonen. Esse é o único que fala no seu idioma. Ele falou que o segundo jogo de pneus está muito bom, o carro voltou muito bem depois do segundo jogo de pneus. Otherwise, I was able to run in clean air and push reasonably hard and try and make a 3-stop. Ele andou livre, ele andou com pista livre, pôde puxar e pôde andar forte. E agora vamos ouvir o Rubinho falar em português. Fala, Rubinho. Eu queria falar que eu estou super contente, falar que essa foi com certeza, junto com o Silverstone, as melhores corridas da minha vida. Eu acho que acabar o ano ganhando é uma boa, é uma coisa tão boa. Eu acho que a gente vai passar as férias agora lembrando sempre dessa corrida. Queria agradecer a todos vocês que ficaram acordados, porque é sempre uma
uma barra acordar para aqueles que foram dormir e acordaram, para aqueles que ficaram acordados. Acho que foi uma corrida super emocionante. Acho que para o campeonato foi muito bom. Eu estou super contente. Mandar um beijão para todos vocês aí que estão me vendo. Ceci, um beijo. Thank you, Rubens. Kimi. No, toinen paikka tuli taas, että... Vocês vão se divertir pouco. Vocês não esperem nenhuma tradução da gente. Mas escuta um pouquinho que é legal, escuta que é legal. Varmasti ansaitsee tämän toisenkin paikan, vaikkei se paljon lohtua tuokkaan, mutta... Ehkä me ensi vuonna pystytään taistelemaan sit tosissaan mestaruudesta ja kiitos vaan jokaiselle ihmiselle, kuka on koko vuoden jaksanut tehdä kovasti töitä, että kisa oli mikä oli, että... Já ouvimos muitas entrevistas coletivas em finlandês com o Hakkinen. E sempre o Schumacher sempre se surpreendia e ficava prestando atenção no Hakkinen falando. Muito bem. E aí o Schumacher, a fera. 6 títulos mundiais deste gênio chamado Michael Schumacher. Vitórias e 1.038 pontos na carreira. Você vê ele abraçado com o irmão, abraçado com o Hakkinen. Ali o primeiro título pela Benetton lá do Flávio Briatore. A vibração do Schumacher. 6 títulos mundiais. É um gênio do esporte, colocando seu nome definitivamente na lista dos maiores de todos os tempos em todos os esportes. Uma conquista do Schumacher, 6 títulos mundiais, passando a marca que todos imaginávamos ser impossível de ser batida de Juan Manuel Fangio. A vibração de Schumacher em Indianápolis, esse é o pódio de Indianápolis, há 2 semanas atrás, quando ele realmente conquistou esse título, e terminamos com essa imagem bonita. Um abraço, parabéns pela vitória, Rubens Barrichello do Brasil, ganhando o Grande Prêmio do Japão. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência, por estarmos juntos nesses tantos e tantos anos. Fechamos mais uma temporada e voltamos no Grande Prêmio da Austrália em 2004. Brasil no alto do pódio na última corrida. Reginaldo, grande abraço, Fórmula 1, até Austrália 2004. Grande abraço a todos, obrigado por essa audiência nessas 16 provas. O ano que vem serão 17 e vamos aí para mais uma temporada. Fecha com Schumacher ex-campeão, Rubinho no alto do pódio. Voltamos com a Fórmula 1 lá em março de 2004 no Grande Prêmio da Austrália. Valeu, Rubinho! Um abraço a todos. Globo, a gente se vê por aqui.